começa a perceber melhor o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos. De facto, achar que vale a pena levar o país para eleições outra vez, não é uma questão dele perder ou não. No que está em causa não é ele perder ou ganhar eleições. Isso serve muito, é muito útil para, digamos, para a claque do Partido Socialista. O que está em causa é saber o que é que o país perde ou ganha se houver outra vez eleições. Isso é que está em causa, não é saber se qual é a carreira do Pedro Nuno, que pelos vistos é a única coisa que vai na cabeça dele. Portanto, e desse ponto de vista, aquilo que ele tem feito nos últimos dias é indicação de que, mais do que as suas convicções, conta a sua carreira. Porque vamos lá ver. O que está em causa nas medidas que ele considera linhas vermelhas são convicções do Partido Socialista até onde e desde quando. A redução do IRS para os jovens, quer dizer, não na fórmula que estava proposta pelo governo, mas numa outra fórmula, já foi aprovada num governo socialista, num governo de António Costa. A redução do IRC de forma faseada, em tempos que já lá vão, bem sei que são tempos que já lá vão, foi aprovada, foi fruto de um pacto entre o PS e o PSD. Portanto, quer dizer, ou Pedro Nuno Santos acha que as convicções do Partido Socialista são as dele, e apenas as dele, e que tudo o que os seus antecessores fizeram não vale nada, e que, portanto, o que conta é ele e as eleições que ele pode perder ou ganhar, estamos muito mal. Estamos muito mal, mas infelizmente é como estamos. Portanto, e desse ponto de vista, e continuando a falar para Pedro Nuno, deixa-me apenas dizer duas coisas, citando das duas o mesmo órgão de informação, que foi o que ele citou na conversa de imprensa que deu no Largo do Rato. Sim, logo a seguir ao encontro. Ele, nesse dia, resolveu citar o Jornal de Negócios por causa de uma peça que o Jornal de Negócios publicava a propósito daquilo que na OCDE tem acontecido ao IRC. E nessa peça referia-se que nos últimos anos, considerando a média total do IRC, tem havido uma diminuição da carga deste imposto, mas que tem diminuído mais de forma seletiva, que é aquela que ele defende, e não de forma transversal, que é aquilo que é proposto pelo Governo. Mas é uma diferença muito, muito tangencial. Estamos a falar da média. Agora, o problema aqui não é esse. O problema aqui é que depois, nesse mesmo artigo do Jornal de Negócios, tínhamos dois gráficos sobre a taxa nominal de IRC e a taxa efetiva de IRC para todos os países da OCDE. Nós estamos a falar apenas da União Europeia. Estamos a falar de todos os países da OCDE. Ora bem, para todos os países da OCDE, só um tem uma taxa nominal de IRC superior à nossa, a Colômbia. E nós estamos em segundo lugar empatados com a Austrália. Quando passamos para a taxa efetiva, isto é, aquilo que é realmente cobrado de IRC, nós estamos em segundo lugar à mesma, mas já não estamos empatados com a Austrália aquilo para trás. Portanto, o que é que isto significa? Significa que quando nós falamos de IRC, não podemos falar da média da OCDE, porque nós estamos muito acima da média da OCDE. E se a OCDE desceu as suas taxas médias nos últimos anos, nós, não só isso praticamente não aconteceu, se é que aconteceu, sobre isso não havia indicação naqueles gráficos, mas sobretudo estamos numa situação tão diferente dos outros partidos, dos outros países da OCDE, que alguma coisa tem que ser feita para tornar a nossa economia mais competitiva. E depois há outra notícia hoje no Jornal de Negócios. Outra. Caso, aliás, manchete hoje no Jornal de Negócios e que é muito elucidativa. Ora bem, o que é que nos diz essa notícia? Diz essa notícia que uma medida parecida com aquela que Pedro Nuno Santos propôs, isto é, uma redução do IRC para empresas que façam algumas coisas, aumentem mais os salários, é o caso concreto. Ele, além disso, acrescentou depois outra questão que tem a ver com aplicações de capital. Essa medida já foi em parte aplicada, enfim,
por um governo anterior do Partido Socialista. Nesse orçamento, o que se previa é que essa medida custasse, enfim, de alguma forma, transferisse para as empresas ou deixasse de cobrar às empresas 75 milhões de euros. E o Jornal de Negócios foi perguntar ao governo o que é que tinha acontecido, e o que aconteceu foi o seguinte: essa medida beneficiou dos dezenas de milhares de empresas portuguesas, ou centenas de milhares de empresas portuguesas, beneficiou 513. Não é nada. E custou, digamos, custou em descontos fiscais, em custo fiscal, como se costuma dizer, 6,5 milhões de euros. Isto é, 1/10 do que estava previsto. Isto é um sinal, é uma indicação de que ou as medidas são simples e aplicadas a todos, ou medidas complicadas, por regra, só complicam. Por regra, só complicam. Portanto, fazia-lhe bem ler os Jornal de Negócios. Mas dito isto, que é uma questão mais, que é aquilo que de alguma forma me inquieta mais, a semana passada fizemos cá um programa sobre IRC e IRS jovem, há outra questão, que é como é que saímos daqui. Portanto, se o Partido Socialista diz que há 2 pontos em que não, quer dizer, em que ele está inflexível, e em cima disso... Nem quer modelar essas propostas. Em cima disso faz propostas ao Governo que são, em alguns casos, ou deslocadas ou disparatadas. Por exemplo, vou dar outro exemplo, uma das propostas que o Partido... duas propostas são feitas ao Governo. Há uma que me deixou siderado, devo dizer-te. Qual é a ideia do Partido Socialista? Qual é a ideia de Pedro Nuno Santos? Quer dizer, todos sabemos, acho que o próprio Partido Socialista sabe, nós temos um problema relativamente a evitar que os nossos jovens, aqueles que andamos a formar nas universidades, aqueles em que investimos, aqueles em que as nossas famílias têm quer dizer, muitas vezes empenharam-se muito para que crescessem, para que tivessem um bom futuro. Bem, para terem esse bom futuro, eles estão a emigrar. E estão a emigrar em massa. Falámos disto já aqui dezenas de vezes, toda a gente sabe isto, os números são impressionantes. Portanto, algo com que quem se preocupa com a governação do país se devia preocupar é o que é que se pode fazer para tentar evitar isto. Eu já disse aqui, já defendi, a solução do IRS jovem não é uma boa solução. Mas vamos procurar outras. Ora bem, o que é que Pedro Nuno Santos se propõe fazer com os 1.000 milhões de euros que diz ele que seriam poupados se não houvesse IRS jovem? Propõe-se entregar metade desse dinheiro aos reformados. Propõe-se, no fundo, e servir a clientela dele. E servir o eleitorado mais velho que o eleitorado que vota no Partido Socialista. Portanto, quer dizer, achar que isto tem um mínimo de sentido social, de sentido de Estado, de visão do futuro de Portugal, é verdadeiramente, quer dizer, isto é de outro mundo. Mas ele está a brincar connosco. E depois propõe-se outra coisa, que é assim: residências universitárias, ótimo. As residências universitárias não evitam que, no fim, eles saem das residências universitárias e vão direitinhos para Londres, para Paris, para Madrid, para Amsterdão, para qualquer outro sítio. Não evitam isso. Não dão qualquer cenário de saída. E depois ele propõe habitação. Eu pensei, habitação para os jovens. Não. Habitação para a classe média. Portanto, serve para os jovens, para os não jovens, para os média-idade, para os de terceira idade, serve para todos. Portanto, completamente ao lado. Completamente ao lado. Portanto, depois, relativamente às questões do dinheiro que ainda sobraria, não é? Eu ainda tenho outra ideia que eu achei verdadeiramente fantástica, que foi assim. Ora bem, se há coisa que este governo tem feito, na minha perspectiva, muitas vezes com exagero, porventura com exagero, porventura com a preocupação de procurar preparar o terreno para umas eleições antecipadas, que tem vindo a falar com as classes profissionais onde havia muito mal-estar e muita tensão com o governo anterior, e tem vindo a resolver problemas, muitas vezes dando dinheiro. Claro, dando dinheiro. Isso aconteceu com os polícias, vai acontecer agora com as Forças Armadas, é uma notícia de hoje com as Forças Armadas, aconteceu a semana passada com os enfermeiros e podia continuar.
ele acha que agora vai buscar 200 milhões. Ele tinha que pôr lá um número qualquer para somar aqueles valores que ele queria somar. Para os médicos. Os médicos também já receberam. E provavelmente há negociações em curso para outras soluções. Portanto, ele acha que é primeiro-ministro. Quer dizer, há crónicas no fim de semana que dizem isso. Ele acha que é primeiro-ministro do primeiro-ministro. Portanto, o primeiro-ministro aplica o programa que ele entende. Portanto, e disse a seguir ainda uma outra coisa que eu achei... Eu acho que é a estratégia dele, mas é uma estratégia muito perigosa para o país e eu não sei se também é muito perigosa para ele, que é, ele abriu a conferência de imprensa dizendo: o governo tem duas soluções, nós ou Chega, e a seguir pôs fora da solução. Portanto, o que ele estava a fazer era dizer assim: então vão-se entender com o Chega. E depois começou a repetir o discurso de que Montenegro disse que nunca se entenderia com o Chega. Mas foi ele próprio, é ele que está a fechar as portas a todas as soluções que não passem, olha, pelo terceiro partido que falava o Presidente da República este fim de semana. Portanto, o Presidente da República este fim de semana fez pressão e muito bem para que se encontrasse uma solução. Recordou e muito bem que não é preciso, quer dizer, quando um partido está na oposição, naturalmente tem que fazer compromissos e não tem que estar à espera que todas as suas convicções se traduzam num programa ou num orçamento. E eu recordo com muita clareza daqueles anos de Marcelo Rebelo de Sousa, em que ele fez este tipo de acordos com o Partido Socialista e fê-los de uma forma que eu esperava, tinha a expectativa, que desta vez, não sendo naturalmente igual, porque nada se repete, mas tivesse alguns pontos de contacto. Tu deves-te lembrar de um tema, que era tema de Marcelo Rebelo de Sousa, que era a coleta mínima. Sim. Foi uma ideia que teve o governo de António Guterres, numa altura em que havia ainda muita fuga aos impostos, em que a máquina da administração fiscal não é o que é hoje. Ele teve a ideia de criar para as empresas uma espécie de coleta mínima e toda a gente tinha que pagar isso. E o PSD, que na altura ainda representava muito os pequenos comerciantes, os pequenos negócios, hoje em dia não sei se já é assim, sociologicamente os partidos estão diferentes, isto foi há quase 30 anos, o Marcelo Sousa disse, já não me recordo qual era a expressão, era a expressão exata, mas era qualquer coisa género, oposição máxima à coleta mínima, era um trocadilho. Já não me recordo exatamente qual é que era, não tive tempo de ir à procura, e isso é quase o tempo para a internet, portanto não é muito fácil de encontrar. Ora bem, valia quanto isto? Valia pouquíssimo, em termos de orçamentais, valia pouquíssimo, mas era uma bandeirazinha, era um símbolo, foi algo de que ele pôde falar como sendo uma moeda de troca para um daqueles orçamentos que ele aprovou 3, ou deixou passar 3 orçamentos. A conjuntura era diferente. Tínhamos uma conjuntura em que Portugal precisava de entrar na moeda única e tinha que fazer esse caminho. Bem, hoje em dia Portugal não tem que entrar na moeda única, mas tem uma situação orçamental que em muitos aspectos é mais complexa, tem uma dívida maior do que tinha nessa altura. Quer dizer, está a diminuir, mas é bem maior do que era nessa altura, e temos um cenário internacional que é completamente diferente do que era, mas completamente diferente, é de noite para o dia. Temos guerras por todo lado, temos guerras na Europa, temos uma Europa que não sabe como é que vai ser governada, ninguém sabe como é que vai governar a Europa. Portanto, ontem tivemos mais uma eleição muito significativa na Áustria, portanto, onde o partido de extrema-direita ficou em primeiro lugar, nunca tinha acontecido. Esse partido já esteve no governo, mas sempre em segundo lugar. Agora ficou em primeiro. Já tinha acontecido na Holanda. Já aconteceu, na Itália. Acho que na Itália o partido da senhora Meloni não é exatamente um partido de extrema-direita, mas isso talvez me caiam em cima, mas eu creio que não encaixa exatamente nesse perfil. Portanto, o passado de algumas forças políticas muitas vezes é superado, não é? Portanto, o quadro europeu, aquela mesa de Conselho de Ministros, que vai ser presidida pelo nosso António Costa, vai ter ali vários ossos muito duros de roer. Já tem alguns, não é? Já sabemos que tem alguns. Mas vai ter mais, e se calhar para o ano ainda mais vai ter, porque vai haver eleições, por exemplo, na República Checa, e pode ir pelo mesmo caminho. Portanto, este é o quadro. E, portanto, mas Pedro Nuno Santos o que diz é, tanto me faz, posso perder ou ganhar as eleições,
aqui as minhas manias ou as minhas convicções, como ele diz, é que eu não abdico delas, nem um centímetro. Porque, vamos lá ver, a frase-chave da conferência de imprensa é: não aceita aquelas medidas, nem qualquer modulação delas. O que é que significa isto? Significa que qualquer possibilidade de mexer de outra forma, mais racional do que aquela no IRS jovem, qualquer possibilidade de descer de forma transversal o IRC para o aproximar do IRC dos outros países da OCDE e da Europa, nem pensar com Pedro Nuno Santos. Portanto, eu pensava que ele ia aceitar, sei lá, não sei o que é que o Governo vai propor como contraproposta, em vez de 2%, 1%, em vez de 2 pontos percentuais ao ano, 1 ponto percentual ao ano. No IRS jovem, não sei, há muitas soluções possíveis, mas ele diz que não a tudo. Ele diz que não a tudo. E o que é que isto nos deixa? Deixa, na prática, o Chega, com uma complicação. É que, no caso do Partido Socialista, bastava o Partido Socialista abster-se. O Partido Socialista não tinha que votar a favor do orçamento. Bastava o Partido Socialista abster-se para o orçamento ser aprovado. No caso do Chega, não basta o Chega abster-se. Sim, tem que votar a favor. Tem que votar a favor. O que torna qualquer negociação muitíssimo mais complicada. O Chega tinha-se colocado fora das negociações porque disse: eles estão a negociar com o Partido Socialista, eu não quero ter nada a ver com isto. Mas na sexta-feira já disse uma coisa diferente. E ontem, numa entrevista também a um canal televisivo, também já disse uma coisa diferente. Agora tem uma exigência nova, tem que ser para 4 anos. Não sei. E não sei o que é que o Chega vai pensar, não sei o que é que vai André Ventura é muito tático, portanto está sempre a pensar para onde é que vai ou para onde é que não vai. Mas não faço ideia se vai, quer dizer, já estou a ver qual é o discurso, porque já o ouvi. Esse discurso é, o Luís Montenegro disse 300 mil vezes que não haveria qualquer acordo com o Chega, portanto, se houver agora qualquer conversa com o Chega, vai cair o Caimo e a Trindade. Mas se houver qualquer conversa com o Chega, só existe porque o partido responsável se tornou o partido irresponsável, que é o Partido Socialista. Portanto, eu não sei o que é que daqui vai sair. E, portanto, das 3 hipóteses que temos em cima da mesa, que é, hipótese 1, o Governo, ou digamos, das 4 hipóteses, digamos assim, hipótese 1, o Governo torna-se um Governo do Partido Socialista, na prática, não aplica aspectos fundamentais da sua plataforma política, como para mim é central na sua plataforma política, não é um detalhe, a questão da descida do IRC, e o orçamento passa. Eu acho uma solução que viola aquilo que foi a vontade dos eleitores em março e, portanto... E Luís Montenegro não deve aceitar isto. Não deve fazer isso. Não deve fazer isso. É ficar lá para governar em nome dos outros. Portanto, e ficar com os ónus sem ficar com as vantagens. O Governo fazer um acordo com o Chega, não faço ideia. Eu preferia que não houvesse nenhum acordo com o Chega e que o Chega simplesmente percebesse que, não havendo acordo com o Partido Socialista, tinha mais a ganhar em não ir para eleições agora. Mas podemos não ter orçamento. E entre não ter orçamento, temos depois as outras 2 hipóteses, que é duodécimos ou... Duodécimos com base num orçamento de um governo socialista? Com base num orçamento de um governo socialista ou eleições antecipadas. Eu, apesar de tudo, prefiro duodécimos. E espero que na altura desses duodécimos Luís Montenegro venha lembrar aos portugueses que há algumas medidas do Partido Socialista já aprovadas na Assembleia da República que caem, designadamente o fim das portagens. Porque com duodécimos viola a Constituição. Porque aumenta a despesa e o Parlamento não pode aumentar a despesa, de acordo com as normas constitucionais. Portanto, se houver essa situação e não houver eleições, que eu acho que é o que o Presidente da República deve fazer, o Presidente da República não deve convocar eleições, deve deixar governar por duodécimos. Espero que na altura se repita 100 mil vezes que há medidas que não estão a ser aplicadas porque o Partido Socialista não deixou. E depois logo veremos como é que as coisas, o que é que vai acontecer. Porque, de facto, termos entre um mau orçamento, eleições e duodécimos, como as coisas estão hoje, eu vou pelos duodécimos. Preferes os duodécimos. O Presidente da República ainda não foi absolutamente claro
sobre o que O vai Presidente da fazer. República fez aquilo que neste momento, enfim, eu já o critiquei muitas vezes, mas acho que tem feito aquilo que deve fazer, que é pressão máxima. E para pressão máxima ele não se pode pôr a abrir assim, a escancarar a porta aos duodécimos, porque se ele escancar a porta aos duodécimos, deixa de haver pressão máxima, não é? Se ele escancar a porta aos duodécimos, então pronto, vamos para isso, estamos todos bem, siga a marinha, não é? Portanto, ele deve sublinhar que não haver orçamento é uma crise política, e é sem dúvida, não haver orçamento é uma crise económica, e é, sem dúvida, porque os duodécimos não é aquilo que nós precisamos. Os duodécimos, por exemplo, podem comprometer ou pelo menos prejudicar seriamente a aplicação do PRR, o investimento do PRR, é dinheiro que se perde, ponto final parágrafo. Eu acho que o PR tem imensas coisas mal, foi mal desenhado, não vai constituir aquilo que devia constituir, que era um impulso de que o país necessitava, mas é melhor que nada, e não aproveitar aquilo, portanto, é mesmo um disparate absoluto. E com duodécimos, há aquilo que me dizem as pessoas que estão por dentro, digamos, estão ligadas inclusivamente a projetos do PRR, é que com duodécimos não é possível? Não é possível? Não quer dizer que não seja possível, é mais complicado, há situações que podem ficar mais complicadas, precisamente pelos limites que há à despesa. Governar por duodécimos nos últimos anos tornou-se mais fácil, houve alterações legislativas que facilitaram, que deram mais margem de manobra, mas mesmo assim será sempre complicado e será sempre difícil. Além de que há muitas medidas, além destas que são medidas, essa da Assembleia da República, relativamente às portagens é indiscutível, mas pode haver outras medidas que já implicam aumento de despesa, portanto medidas assumidas até por este governo, que não sei até que ponto é que ficam comprometidas com os duodécimos, porque a margem para negociar com as diferentes classes profissionais do Estado fica muito comprometida. Inclusivamente, eu não sei o que acontece, há a possibilidade de aumentar os funcionários públicos, por exemplo, não sei, quer dizer, porque aqui a margem de manobra fica muito mais limitada. E independentemente, num orçamento de Estado, ao contrário também do que disse Pedro Nuno Santos, não é 1% do Partido Socialista porque fez aquelas exigências e 99% do governo. Porque desses 99%, 95% ou 96% ou 97% é rigidez. É rigidez. Basta pensar nas pensões. As pensões representam, em termos de despesa, quase metade. E as pensões têm regras em que não se pode tocar. E as propostas do Partido Socialista até é para aumentar a despesa. Portanto, e substancialmente. E para sempre, não é um ano, é para sempre. Portanto, há um bloqueio, e depois há os salários dos funcionários públicos. Depois há toda a rigidez do Estado que nós não reformamos e não há vontade de reformar aparentemente. E por isso, a margem de manobra que os governos têm para fazer flores no orçamento é relativamente pequena. E por isso, na prática, isto tornaria um orçamento, ainda por cima com aquilo que provavelmente vai acontecer enfim, se o orçamento passar e for à especialidade. Aquilo que aconteceria na especialidade, que é centenas, mais de milhares de propostas, votações cruzadas entre os vários partidos, íamos ter uma coisa muito caótica. Vamos ter provavelmente uma coisa muito caótica, porque não sei bem que estratégia exatamente é que os partidos vão seguir. Agora, deixa-me só dizer uma coisa mais que ainda há bocado me esqueci de dizer relativamente ao Chega. Há uma coisa no discurso de André Ventura que não faz sentido. E essa coisa é dizer, com este orçamento nós votamos contra. André Ventura já conhece o orçamento. Eu não conheço. Conheço umas linhas gerais que são apresentadas aos partidos, mas das quais sabemos muito pouco e que estão a ser negociadas. Portanto, porque é que ele diz este orçamento? Está a falar dos 97% ou 98% que são rígidos? Então o que é que ele quer? Quer dizer, isto é retórica, apenas retórica. É André Ventura vintage, se quiseres, puro. Sim, é isso. Mas não significa nada, porque ele não pode dizer este orçamento, porque este orçamento, na verdade, ainda não existe.